Olá, olá, que bom estar aqui com vocês. Hoje nós estamos num episódio aqui especial, a nossa inauguração. Claro que a gente não poderia inaugurar com um tema que não fosse tão especial quanto esse de hoje, né? Sabe o que vamos falar hoje? Vamos falar o seguinte: aqueça seu casamento, dê um toque ardente na sua vida íntima. Sim, porque estamos falando do Plenitude Cash. Plenitude Cash. Aquela coisa da plenitude no corpo, na alma, no espírito. Então a gente vê num ser como um todo, onde a gente quer que essa pessoa, que eu, que você, que todos nós tenhamos essa vida plena. E estamos aqui para aprender cada vez mais e trazendo convidados especiais. E para esse episódio inaugural, para nossa estreia, claro que a gente ia trazer um tema especial e uma pessoa muito especial que vai falar para a gente sobre sexo, claro. Doutora Isabela Torres, ela vai dar as credenciais dela, eu vou deixar para que ela faça a apresentação das suas credenciais. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Isabela. Olha aí, que honra minha, né? Ser a primeira convidada, muito especial. Obrigada, André, por esse convite tão especial. Né? E boa sorte no seu programa. Para quem não me conhece, eu sou Isabela Torres, sou médica, sou pós-graduada em psiquiatria, terapia cognitivo-comportamental e sexualidade humana. Eu digo que a sexualidade me escolheu. Eu sou oftalmologista há mais de 20 anos, mas a sexualidade sempre teve presente. Eu fiz diversos cursos, terapia tântrica, terapia de casal, na tentativa de salvar o meu relacionamento, mas acabou num divórcio. Mas eu estudei tanto e estou aqui preparada para ajudar você a não ter que passar pelo que eu passei e apimentar a sua relação. Simbora? Pronto, justamente era sobre isso que eu queria começar aqui, né? Já aquecendo aqui o nosso papo de hoje. Primeira coisa eu queria dizer a você, olha, é um tema tão importante. Aproveita para mandar um aviãozinho, aproveita para convidar aquelas pessoas, aquela sua amiga, aqueles casais, amigos de vocês aí, que vocês sabem que querem, que desejam, que estão precisando aprender mais sobre isso. E vamos compartilhar, vamos fazer o bem, que é compartilhar uma informação boa, uma informação importante para que a gente tenha a vida plena. E aí eu queria começar, doutora Isabela, justamente com essa pergunta: como foi que você chegou nesse quadro, né? Como foi que você escolheu, então, aí a sexologia, né? A sexualidade, estudar sobre isso, ser sexóloga? Imagino que aí por trás tenha alguma história. Conta pra gente. Pois é, eu sempre tive uma criação muito livre. Meu pai tem 5 filhas mulheres, não tem aquela história, cuidado com suas cabras, que meus cabritos estão soltos. Só que lá em casa era o contrário. Ele sempre brincava que não era fiscal, que cada um que cuidasse da sua. Mas, para mim, funcionou até meio retroativo, né? Eu comecei minha atividade sexual tarde. Casei com o meu primeiro namorado, o meu primeiro homem, e a gente realmente se descobriu. E eu sempre fui muito curiosa, autodidata, gostava de ler muitos livros. E, por curiosidade mesmo, acabei fazendo terapia tântrica, um curso, eu vou dizer, foi um divisor de águas, porque realmente mudou muito meu autoconhecimento. E aí, na brincadeira, porque como eu era muito espontânea, sempre fui, até minhas amigas brincavam: Bela, tu tem que ir, porque quando você sai, todo mundo transa, porque eu sempre falei muito abertamente de sexualidade, ajudando casais, e assim, a iniciativa partiu realmente dos amigos, só viviam dizendo: você tem que fazer um blog. Só que eu digo: como é que eu vou fazer um blog sem nenhuma ciência, né? Sem nenhuma formação? Eu tinha vontade de fazer o curso de Carmita Ábido em São Paulo, mas sempre a gente deixava para depois, como muita gente deixa a sexualidade, a felicidade, tudo para depois, procrastinava. Eu também já passei por esse lugar. E aí foi quando surgiu aqui no Exuda o curso de sexologia, e eu comecei a fazer realmente uma coisa pensando para mim. Mas quando eu comecei a estudar, diferente do que eu imaginava, sexualidade é pura saúde mental, é muito mais emocional. E aí tive a necessidade de fazer a terapia cognitivo-comportamental, mas ainda não satisfeita, eu terminei uma pós-graduação de psiquiatria. Nossa, e então atualmente você atende, faz clínica mesmo nessa parte da sexologia? Sim, atendo, faço mentoria também,
Faço atendimento de casal, individual, faço palestras também. Pronto, no final. E já ajudei muita gente, viu? Tenho muito depoimento, é muito gratificante. Eu tenho até uma cliente, né, uma paciente, que ela diz que toda vez que chega lá, na hora H, ela lembra de mim, né? Muito engraçado, para você ver, né? Eu digo, eu realmente sou uma pessoa especial, felizarda, porque é muito bom, né? Você devolver o prazer. Então, muitas mulheres, 30% das brasileiras nunca tiveram orgasmo. E era o caso dessa minha paciente. Nossa, eu fico aqui pensando realmente, por isso que eu perguntei, eu digo, deve ter algo na vida pessoal, né, que nos leva, nos conduz. Eu acredito em Deus, então acredito que Ele está sempre conduzindo a gente realmente para o caminho, para aquilo que Ele tem, que Ele nos dá as ferramentas, as habilidades. Claro que a gente tem que fazer a parte da gente, ir atrás, correr atrás, se aperfeiçoar, né? Mas eu imagino assim que a coisa melhor que a gente tem nessa vida é servir ao próximo, servir à sociedade, servir ao mundo, né? E como é gratificante a gente realmente fazer isso. E é essa a proposta do Plenitude Cast, né? De estar aqui servindo, de estar pegando pouco do que o Senhor nos deu ali, de habilidade ou de experiência de vida mesmo, que Ele nos proporciona, né? Ele aí permite que a gente passe por algumas situações onde a gente vai buscar o crescimento, onde a gente vai buscar melhorar, crescer, estudar, aprender. Tem um versículo que eu gosto muito na Bíblia que é dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, conhecimento é muito importante. E é por isso, então, que a gente está começando aqui esse caminho, essa jornada. E aí eu queria agora saber, assim, do que chega para você no seu consultório, o que é que mais chega, na verdade, né? Qual o motivo que você é mais procurada, né, no seu consultório? Uma surpresa que eu tive depois que eu iniciei a sexologia, a maioria dos meus pacientes são homens. No meu Instagram, a maioria dos seguidores são mulheres, mas quem mais participa são os homens. E a gente vê, né, o que eu descobri, os homens não estão tão seguros na sexualidade como a gente pensa. O homem também sofre repressão, essa coisa de que tem que ser o provedor e tem que tomar atitude, a postura. Assim, muitas vezes ele se sente inseguro. A maioria dos meus pacientes são homens. Surpresa com isso. E as causas geralmente ou ejaculação precoce ou impotência sexual ligada à ansiedade. É muito comum ejaculação precoce no primeiro encontro por ansiedade. E também, tanto a impotência como a ejaculação precoce é comum quando o homem se sente inseguro. Quando ele sofre uma separação, que a iniciativa foi da parceira, quando ele começa a se relacionar com uma mulher mais experiente, uma mulher mais velha, uma mulher que ganha mais, algumas questões que vai deixar ele inseguro, aí ele acaba tendo impotência e ejaculação precoce, são as principais causas. Em relação às mulheres, é sempre isso, falta de libido e não conseguir chegar lá. Muitas mulheres conseguem chegar lá sozinha, né? Mas não conseguem com um parceiro. E por que será que isso acontece? É porque a sociedade também coloca isso na mulher, né? Muito controle, aí não se entrega, muita tarefa também, a mulher é muito emocional, então muitas vezes ela tá com tanta coisa na cabeça, o homem, em tudo, né? O homem, ele consegue direcionar mais um problema. Foca mais, né? Até quando o casal tá conversando, é comum, né? Deve acontecer com você também, você tá conversando com o seu esposo, aí você fala da bolsa, você fala do menino, aí ele pergunta uma coisa lá da primeira história, e você, não, mas como já tá aí? Eu não tô entendendo nada, porque a gente realmente assim, abre várias caixas e o homem, ele é mais focado e assim acontece no sexo. Claro que a emoção vai interferir, como eu falei nos casos anteriores, mas o homem é muito visual, ele consegue ver a mulher nua, se excitar, e a mulher, ela precisa de mais estímulo, ela libera, aí muitas vezes ela tá no momento do sexo, mas ela não tá ali, ela tá preocupada com outras coisas, não se entrega. É a feira para fazer, o menino para buscar na escola. Mil coisas na cabeça. Mas assim, é o que eu digo, sabe o que esqueceram de avisar a gente? Que o desejo precisa ser estimulado, porque a rotina toma conta. E se a gente não tiver trazido para o consciente, saber como despertar essa sexualidade no casamento, na relação, realmente ela cai por água abaixo. Isso já foi provado cientificamente. A primeira fase da resposta sexual é o desejo, né? Sim. Que é quando você está realmente pensando em sexo. Isso que eu estou dizendo, que o homem, ele consegue focar mais e a mulher traz muitas emoções. E você acha assim, por exemplo, que
Porque, veja, a gente tem algumas dificuldades em algumas áreas da vida, né? Por exemplo, lidar com as emoções, porque a gente não foi ensinado, né? Eu acho que nenhum, não sei, pode estar começando agora isso aí, né? A gente está melhorando nisso. Para isso. Mas a gente não foi ensinado a lidar com as emoções, nem a reconhecer essas emoções, a entender essas emoções, né? E assim também eu acho com o sexo, porque a gente não aprende em casa, a gente não aprende na escola. Na escola a gente aprende ali os órgãos sexuais, né? Aparelho reprodutor, masculino, feminino, essa coisa. Mas a gente não aprende sobre sexualidade, a gente não aprende sobre... Porque não envolve só a questão pênis, vagina, né? A gente envolve todo o universo, muito mais coisas ali, como você disse, está muito mais aqui na cabecinha, na mente, né? Na questão emocional, né? Você falou do homem, que o homem, a questão ou da ejaculação precoce, ou até talvez alguns tenham dificuldade da ereção, né? Por conta dessa emoção, porque fica ansioso, porque fica com medo ali aquele primeiro encontro, de repente fica com medo até de não conseguir, né? Do negócio não responder lá na hora H. Então, deve vir todo o constrangimento e a questão cultural daquela cobrança, né? Dos homens, que eles entre si conversam e aumentam muita coisa, muita história ali, né? Ele deve escutar ali dos amigos muitas coisas que nem são verdades, né? Mas aí ele fica aquela cobrança e nada disso assim a gente aprende. Você acha que isso interfere, tem a ver isso que eu estou falando? Eu estou viajando aqui? Não, com certeza, está certíssima. Eu me formei em medicina em 99 e assim não sabia nada. Para dizer a verdade, sexualidade é uma ciência nova. O clitóris foi descoberto mesmo, desvendado a sua anatomia e fisiologia em 2009, um dia desse, né? Um dia desse. E aí foi com esse estudo de 2 estudiosos franceses, uma ginecologista, Odette Bisson, e o ultrassonografista que fez uma ultrassonografia tridimensional na hora da excitação máxima da mulher, que viu que o clitóris ele é enorme, não é só aquela glândulazinha que a gente vê, ele tem braços, o tecido é muito parecido com o pênis e ele precisa ficar ereto. A diferença é essa, a mulher broxa, ela pode ter uma atividade sexual sem estar excitada, né? Pode ser até desconfortável, doloroso, não prazeroso, mas ela consegue. E o homem não, o homem precisa armar o brinquedo, né, visivelmente. Mas veja, o homem precisa de 80 a 100 ml de sangue para se excitar. E a mulher de 400 a meio litro de sangue. Então, a excitação da mulher é muito mais demorada. E o que acontece é justamente isso. As pessoas não conhecem não conhecem a fisiologia, né, da excitação e começa a penetração antes da mulher estar excitada. É um problema que a gente tem aqui no Ocidente, é esse sexo muito ligado a pênis e vagina. Isso a gente perde muitas sensações orgásticas e intimidade. Uma das dicas que eu dou para apimentar e voltar à conexão. O bom é que eu digo assim, se o casal já viveu uma sexualidade plena, gostosa, aquela coisa do início, ela está aqui, ó, nas nuvens, dá para puxar, desde que todos os dois estejam dispostos, porque infelizmente a gente não muda o outro. Mas até quando você procura ajuda e vai em busca do seu autoconhecimento, você consegue sim aprender a mudar o olhar para o outro, conversar. Às vezes, sabe o que está faltando? Aquela conversa difícil que você adia, que você aí não está satisfeito com a sua vida sexual e com o seu casamento. E o que você está mentindo para si mesmo, né? Para deixar para depois, procrastinando, como eu falei. Às vezes, você não toma uma atitude agora, e será que daqui a 6 meses, 1 ano, você vai continuar casado? Sim. Então, muitos casamentos têm acabado por questão... Eu queria até saber, assim, como você acha que a importância do sexo, por exemplo, no casamento, né? Eu não sei se existe alguma estatística sobre isso, se em todo lugar é do mesmo jeito, talvez porque acho que tem a questão cultural muito presente aí, né? Por exemplo, a gente aqui está no Nordeste. A gente já sabe que a gente tem uma população, uma sociedade muito machista aqui no Nordeste, né? Em que os meninos são levados muito cedo, até um tempo desse eram levados. Eu tenho uma história assim na família. Também é uma causa de trauma, viu? Traz disfunção sexual. Isso aí. É um abuso sexual. Levar uma criança de 14 anos, às vezes vai para
prostíbulo, não sabe nem o que vai acontecer com ele. Isso gera um trauma tão grande. Um trauma terrível. E as meninas, nossa, as meninas não podem nem falar de calcinha às vezes, né? Não pode, né? Fecha a perna, menina, fecha a perna, menina. Então sempre, né? E aí não se conhece bem, de repente naquela fase natural que a criança está se descobrindo, que a menina começa a encostar ali nos lugares e a sentir que tem prazer por conta dessas terminações nervosas que você falou, né, do clitóris, e parece que ele não tem outra função, parece que a função só é essa mesmo, e se a função é essa... É o único órgão do glória, corpo humano, né? Eu digo que nós fomos presenteadas com o clitóris. Papai do céu nos deu esse presente, como que a gente, mulher, não está aproveitando desse presente que papai nos deu, né? Tão controverso, né? A mulher tem um órgão exclusivo para o prazer, para captar sensações, porque na verdade o orgasmo é uma sensação cerebral, né? Ele é o receptor. E assim, fisiologicamente também, o homem precisa de uma pausa para ter uma nova ereção. E a mulher não, se ela continuar sendo corretamente estimulada, ela pode ser multiorgástica, ter vários orgasmos, como é que 30% das brasileiras não chegam a ter orgasmo, né? Mas isso é repressão, esse negócio mesmo de não ter conhecimento, muita repressão em casa, né? Às vezes também na religião, a gente tem esse problema. E tanto para homem como para mulher. Tem homem também que por questões religiosas não se toca, só se masturba se esfregando na cama e não tem o autoconhecimento. Né? Então, E a gente escuta muita coisa ruim, né, em relação ao sexo. Não sei se você escutou, mas assim, escuta a avó, né, de dizer assim, com o tempo casamento é assim mesmo, esfria. Aí tu vai ver, sexo só é bom pra ele, né? Pra mulher não é bom, de que é sujo, né? É pecado, não sei o que, a criança às vezes tem uma coragem tão grande pra ir perguntar lá à mãe. Quando a criança vai perguntar à mãe, na verdade ela já sabe. Ela só tá querendo escutar de você, porque é a pessoa que ela tem a referência e que ela conhece. Aí ela chega pra você toda empolgada, mamãe, o que é sexo? É pra saber se é menino ou menina. Ela chega morga. E mamãe, o que é transar? É botar uma roupa bonita, colar. Mamãe, sexo, olha, tu acha que alguém vai colocar um lugar que sai xixi na boca? Isso tudo cria travas, né? Que depois a mulher não se sente à vontade, não se sente merecedora. Porque, na verdade, na nossa construção, principalmente no primeiro setênio, é onde estão nossas crenças, que é o que a gente acredita, o que foi embutido na gente, né? Só que essas crenças vão gerar emoções, e as emoções vão gerar pensamento. Se você tem crença negativa, você vai gerar pensamento disfuncional, de que sexo é sujo, sexo não é para mim, eu nunca vou ter prazer, eu não mereço, e essas questões são muito tristes, principalmente em quem tem histórico de abuso sexual. E é muito comum, não só em mulher, viu? Muitos homens, eu tenho vários pacientes que foram abusados sexualmente. E aí isso é uma trava realmente para você sentir, porque infelizmente, o trauma passado a gente não tem como apagar, a gente tem como trabalhar, mudar o olhar e a gente fala assim, crenças intermediárias, né? Que a gente consegue tirar esse pensamento disfuncional, né? Por isso que eu digo, é tão importante. Se você não tem acesso a uma terapia, porque hoje também tem CAPS, tem tanta coisa que pode ajudar, mas uma coisa também é você conversar com alguém. Até eu, quando eu faço terapia de casal e tem história de abuso, eu incentivo para que o cônjuge conte ao outro a história, né? E geralmente ele acaba, quando ele consegue contar, parece que saiu um peso, sabe? Porque quando a gente está falando, a gente também está elaborando. E o outro, realmente, se for um parceiro, vai entender e vai ajudar. Porque tem histórias muito tristes, sabe? De casais que a mulher, depois da relação, se tranca no banheiro para chorar. Porque toda vez que ela vive a sexualidade, se ela não trabalhar isso, inconscientemente, ela revive a situação do abuso. Então, eu sei bem do que você está falando, porque eu fui uma vítima de abuso, né? Eu fui vítima de abuso sexual quando eu tinha 9 anos de idade. E assim, passei muito tempo esquecida. Eu esqueci, foi lá, né? Muitas vezes acontece isso, sabia que o paciente nem lembra que sofreu abuso e às vezes vem assim em forma de sonho, de repente ele sonha, de repente ele dá aquela lembrança e depois de um tempo é que ele lembra, porque fica no nosso, é uma proteção também, a gente deixa no inconsciente. É uma proteção, porque eu imagino assim, eu não tinha condições de receber, de lidar com aquilo naquele momento. E eu realmente esqueci. Mas assim, quando eu via reportagens, quando eu lia alguma coisa, eu tinha muita raiva.
quando eu via algo na televisão, nos jornais, que falava sobre abusadores, estupro, essas coisas, eu tinha muita raiva e eu não entendia aquela raiva, porque eu não lembrava do que tinha acontecido, né? E eu ficava, mas por que eu tenho tanta raiva? Eu tinha muita raiva. Isso foi aos 9 anos de idade. Quando eu tinha 20 para 21 anos de idade, foi que eu me lembrei do que tinha acontecido. Então, assim, eu sei bem do que você está falando, né? Fui essa vítima, mas, assim, graças a Deus consegui me libertar de tudo isso, dar um novo significado e até trabalhar com isso também, né? Trabalhar, porque parece incrível, assim, engraçado que as coisas acontecem, eu sei que não é por acaso, que a gente acaba também atraindo pessoas que passaram por isso, parece que para você dar ali a sua contribuição, né? Olha, eu entendo que você tem empatia, né? Eu entendo que você está passando, né? Eu já estive nesse lugar. Então, é possível sair desse lugar, é possível vencer, é possível dar a volta por cima, é possível ser feliz na vida sexual, é possível ter um casamento bom, maduro, um casamento feliz nessa área, né? Ter plenitude nessa área sexual. Então, assim, eu tenho muito cuidado com os extremos, sabe, doutora Isabela? Tanto a questão da religiosidade, né? De que tudo é pecado, que nada pode, e como o outro extremo também, da promiscuidade mesmo, que eu acredito que é diferente do erotismo, né? E que, assim, você tá ali com o seu companheiro, o erotismo é importante para atrair, para chamar atenção, né? Para trazer aquele ambiente legal, aquele ambiente que os dois fiquem à vontade e que tem o desejo e tal. Mas já a promiscuidade, ela leva para uma outra área, um outro lugar. Eu acho que você tem muito mais experiência do que eu nessa área, né? Já deve ter atendido muitas pessoas. Como é essa coisa da promiscuidade mesmo? E hoje com a internet, né? Que está ali muito fácil você enxergar, né? Ver tudo aquilo e tudo muito rápido e de repente você está vendo ali uma cena e aí já não quer mais aquela, já vai para outra. E me parece que é uma coisa meio que como droga mesmo, que você começa tomando pouquinho e aquele pouquinho já não vai mais, já não vai correspondendo, não vai você mais tem que ir satisfazendo, né? Você tem que ir aumentando a dose, aumentando a dose, aumentando a dose. É assim que acontece? É assim mesmo. A compulsão sexual, que a gente chama, né? Está muito relacionada realmente a outros vícios. É bem mais comum a pessoa ter compulsão sexual quando ela já tem vício em jogo, vício em droga, vício em outras coisas. Justamente por isso está muito relacionado à ansiedade. E esse negócio da pornografia, por que é tão ruim a pornografia? Porque, na verdade, a pornografia, quando você tem vários estímulos, várias pessoas, várias cenas, o que acontece? Você tem uma liberação muito grande de dopamina. E ali é tudo perfeito, né? Tudo perfeito, a mulher perfeita, né? E além do mais perfeito. Isso, né? Além do mais, traz isso. Porque, veja, são atores escolhidos a dedos, com pênis lindos, maravilhosos, grandes, né? Sim, uma ereção, muitas peitoral. vezes, aqueles homens levam até injeção para ter uma ereção. E fora isso, que na câmera você bota um ângulo, né? De baixo para cima. Né? E as mulheres são tudo submissa, né? Multiorgástica. Você tocou nela, ela já está gritando. Também tem ejaculação feminina, que é uma questão, né? Aí quando você vai para o sexo, principalmente A2, qual é a graça que ele acha? Né? A vida real. Muitas vezes traz baixa autoestima, porque ele se compara. Existe no homem uma questão muito relacionada a tamanho de pênis, sabe? Uma cobrança muito grande da sociedade. Sim, e aí ele se compara àquele ator e se sente uma porcaria, né? Então já baixa a autoestima. E outra coisa, será que a parceira vai conseguir dar esse estímulo todo? É a mesma coisa, eu comparo uma criança. Quantas vezes a gente não já se deparou com uma cena que tá todo mundo jogando bola, queimado, brincando, e aquele menino dentro de casa no videogame? Você não entende, né? Porque você não vai brincar. Porque o videogame, quando bota várias cenas, estímulo, tiro, não sei o que, também libera mais dopamina do que brincar. E assim, compulsão é uma das coisas mais difíceis de tratar e requer medicação. Precisa realmente de medicação, passar por um psiquiatra. A gente consegue ajudar. Existem alguns programas que a gente faz de diminuindo a pornografia com o tempo, né? Você também é feito realmente abstinência. Você não consegue parar de vez, mas você consegue sim. Tem pessoas que são tão viciadas em sexo que perdem emprego, deixam de ter vida social. Porque assim, o nosso corpo, ele tem memória. Tudo da gente é assim, ó, um ciclo. O que acontece com a pessoa que é viciada em sexo?
ela fica muito ansiosa, ela usa a masturbação ou o sexo. Tem gente que sai quando está em compulsão e transa com várias pessoas na mesma noite. E o pior, geralmente sem preservativo, sem cuidado nenhum, né? Nossa. E aí o que acontece? O sexo, ele libera os mesmos neurotransmissores de exercício físico que dão uma sensação de bem-estar, de prazer. Sim. Então ele relaxa da ansiedade. Só que a compulsão é tão grande que ele começa a ansiedade de novo e se sente culpado. Aí começa tudo de novo e não consegue sair do ciclo vicioso. Entendi. É a causa de muito divórcio. E a gente atropelou também. Olha, a falta de sexo é uma das principais causas de divórcio. Sim, que eu tinha perguntado. Quanto representa o sexo, né? Não sei se existe alguma pesquisa com relação a isso. Tem uma pesquisa que diz que é mais de 60% dos casos de divórcio é em relação à vida sexual. A vida sexual. Eu penso que se o casamento tá bem, se o sexo tá legal, talvez ele não represente tanto para aquele casal onde tá tudo bem. Mas para aquele casal onde não tá bem, eu acho que ele representa aí quase mas lá, né? Sexo, acho que mais do né? que os 60 Mas, até. André, eu digo assim que o sexo é um termômetro de uma relação. Sim. Quando o sexo não tá bom, fora da cama também não está funcionando. A não ser, claro, né? Quando a gente divide uma vida a dois, a gente está sujeito a doenças, né? Algumas coisas, né? A gente sabe que algumas vida, né? Não Depois existe, né? Em relação ao casamento, à rotina também, eu sempre falo isso. Olha, todo casal vai passar por fases de baixa libido, né? Nós não somos máquina. Essa questão também dessa cobrança de homem funcional. O pessoal diz que eu sou defensora dos homens, mas não é, porque a mulher, ela é reprimida em relação ao autoconhecimento. E o homem, essa cobrança. Quantas vezes você não escutou uma amiga zombar de fulaninho? Sair com fulaninho, tem um pênis pequeno, sair com fulaninho, broxou. Isso para sexóloga é... Porque a gente não é máquina, e assim você pode ter outra oportunidade também. A gente pode falhar e está tudo bem, a gente não é perfeito, tem que agir com naturalidade. Isso não acontece só no primeiro encontro, nem sexo casual, não. Casamento, quantas vezes a gente não vê em revista? Isso acontece real, aquela cena de que o cara brocha e a mulher, ele fica assim, a mulher com a cara feia e nem sequer conversa. Muitos casais são casados há 20 anos, fazem atividade sexual e não conversa. É sempre na mesma rotina, mesma posição, a mesma coisa. Muitas vezes a mulher não é nem estimulada. Porque muitos homens nem sabem que a grande maioria das mulheres não conseguem chegar lá só com a penetração, precisa de estímulo externo no clitóris. Ela não tem, muitas vezes, nem autoconhecimento, muitas vezes liberdade para falar, que não se fala. Não tem nem coragem, né, de dizer, de falar. E essas fases de libido, de baixa de libido, vão acontecer normalmente na chegada dos filhos, porque a nossa atenção está voltada para aquele serzinho totalmente dependente. E, além do mais, tem uma mudança hormonal. Principalmente as mulheres que amamentam, que aumenta a progesterona e ela deixa a vagina muito seca. Então a mulher não tem libido e, se insistir em fazer sexo, ela não tem lubrificação, é realmente desconfortável. Tem que respeitar, mas por outro lado é o que eu digo, é feito voltar para a atividade. Quando você tem bebê, você paga a academia. Para voltar para a academia é fácil, não requer um esforço. Às vezes também requer um esforço. Você, poxa, mas é obrigação? Não é obrigação de a gente pensar que a gente vai ter que realmente se esforçar para também desvincular um pouco daquela criança, deixar o pai chegar junto, né? Porque o papel do pai é mostrar ao bebê que ele não é a mesma pessoa da mãe, porque até 1 ano o bebê se sente como se fosse a mesma pessoa da mãe. E aí, mostrando, ver que tem outras pessoas que podem cuidar, que o casal precisa. E muitas vezes o casal está tão desconectado que eu digo assim, vocês precisam marcar um dia que seja o dia de vocês transar. Poxa, eu vou marcar com meu marido um dia para transar, acho um absurdo, mas é porque é tanta coisa. No cabeleireiro, né? Porque é tanta rotina, menina, é tanta coisa que a gente no dia a dia, essa corre-corre, que muita gente diz que é falta de tempo, mas há trabalho que o brasileiro passa 9 horas e 38 minutos na internet, perdendo só para os africanos. Desculpe, o brasileiro fica 9 horas e 32 minutos. Perdendo para os africanos que ficam 9 horas e 38 minutos e você não tem tempo de marcar um encontro. Porque é aquele negócio do desejo que eu falei lá, da vontade. Qual é a diferença do casado para o solteiro que está namorando? É isso, quando a gente está namorando, aí hoje é quinta, amanhã é sexta, você já sabe que vai se encontrar, transar, sair, aí você já vai pro salão, bota encontra uma lingerie, pensa o que vai fazer, você já está se excitando, tanto que namorada às vezes goza até de calça jeans, né? E o que difere do casamento é isso, é aquele negócio que você tá ali, não tem nenhuma
poucas preliminares, cada vez os casais também Entra na deixam rotina de beijar na boca, né? É o que eu digo, às vezes a queixa até do homem diz assim, minha mulher não beija na boca. E muitas vezes, sabe por que ela não beija na boca? Porque já está condicionado, ele só beija ela quando vai para a cama, e ela não está afim de ir para a cama. Aí Aí ela evita negócio. o beijo na boca, porque né? é aquele negócio, mesma coisa que eu falei do círculo do vício, acontece com a mulher. A mulher que não é bem estimulada, muitas mulheres não gozam na penetração. Existe um trabalho, antes era um trabalho, dizia que 65% das mulheres heterossexuais tinham prazer na maioria das relações. Carmita Ábido recentemente fez um novo trabalho que caiu para só 26% das mulheres. Então, tu imagina, se tu vai para uma atividade sexual, tem uma experiência ruim e vai repetir. Nosso cérebro tem memória, é a mesma coisa. Se você me chamar para um passeio e dá tudo errado. Quando tu me chama para fazer aquele passeio, dá vontade. Não quer. Porque o cérebro, ele, quando tem uma experiência ruim e você vai repetir a experiência, ele estimula uma área chamada amígdala. Essa amígdala é responsável por um potente vasodilatador, que é o óxido nítrico. Como ela sabe que a experiência foi ruim, ela segura, não libera o óxido nítrico. Você tem novamente uma falha na excitação, novamente não se excita, novamente uma experiência ruim. Qual é a vontade que você tem? E para ela se excitar é bem mais difícil do que o homem, né? O homem é bem mais rápido. Por isso que eu digo que manter, quando você marca um horário para você, é o que eu digo, lógico, vai depender da fase, porque tem casais que não estão nem conversando, né? Só conversa de problema. Gente, se a gente pensar, só né? Que tem pra pagar. A forma como as pessoas se expressam, às vezes é tudo no imperativo, né? Faça, não sei o quê, faça isso, não fez isso, só reclamação. Só coisa ruim, chega em casa, descarrega um monte de coisa. E o momento de vocês falarem? Será que a gente não está desacostumado de falar de sentimento, de como você se sente? Sim. É uma das coisas que eu falo muito para os meus pacientes também, mudar a forma de falar. Em vez de você chegar agredindo e criticando, por que você não deixa? Fulano, quando você faz isso, se você soubesse como eu me sinto, né, isso me deixa tão chateado. E falar de intensidade, só cara feia ou... Às vezes também tratamento de silêncio, né? É uma coisa muito comum. O famoso gelo, né? Gelo. E é mais comum nos homens. Por quê? Porque a sociedade, a gente diz que a gente não teve orientação, não conversou com ninguém. Mas o homem, tu não acha que a sociedade cala o homem? Poda ele das emoções. Ele não pode nem chorar, né? Exatamente. Homem não chora, homem não sente, homem não tem. A gente cresce assim, né? Eu fico mordida quando eu escuto uma mãe dizendo assim, oxe, menino, homem não chora. E eu interfiro, eu disse, homem chora sim, homem sente, chora, tem direito, porque o homem se cala, a sociedade tem até um documentário, porque o homem se cala, bem interessante. E aí o homem acaba guardando, né, isso. E o que acontece também... Aí tem dificuldade também, depois do diálogo, né, no casamento, às vezes a mulher procura, quer conversar, mas o homem não quer saber de conversar. Isso assim, quando você vai guardando mágoa, é a mesma história do copo cheio, né, basta uma gotinha para você transbordar, né. O diálogo é a base de toda a relação. Você tem que saber abordar. E esses encontros, uma vez por semana, é o que eu digo. Se está muito desconectado, começa conversando, tentando falar de sentimento. Agora, às vezes eu pego casais tão desconectados, viu? Que você vê mesmo, que tem um que quer e o outro que não quer. Adianta. Aí realmente não que a gente não muda o outro, gente. Acho que dois não brincam quando não quer, né? Não tem jeito. Mas assim, eu tenho várias histórias de casais que a gente consegue reconectar, viu? Que são muito agradecidos. Eu acompanho e é lindo de se ver. Eu li um livro uma vez sobre as linguagens do amor. Não sei se você já viu as 5 linguagens do amor, né? De Gary Chapman. É bem interessante, né? Porque as pessoas têm formas diferentes de perceber e de manifestar, né? O seu amor. Então, às vezes, o marido manifesta de um jeito e a mulher não entende, não consegue interpretar. Né? Porque, em geral, a linguagem do amor mais frequente do homem é o quê? É tempo de serviço. É aquele cuidado, né? Fazer as coisas para você, né? Acompanhar você no médico, levar seu carro para lavar o seu carro. Essa é mais a forma mais comum do homem, né? Lógico que não é. E a mulher é mais o quê? A figura de linguagem, a mulher gosta de ser elogiada, né? Isso. Ou o tempo de qualidade, de querer ficar junto. Em geral é isso, até isso. Às vezes você não entende a linguagem do amor, acha que não é amada, né? Aí vai desconectando mesmo. Vai desconectando. Né? Quer dizer, um tá manifestando ali, o outro não tá entendendo. O outro manifesta de um jeito e o outro não consegue entender e vai. Aí tem vários casais também que tem essa história de viver só a família.
só sai sempre com os filhos, só viaja sempre com os filhos, não tem uma programação a dois. Só pros dois. A gente estava conversando aqui antes de começar, né, que você falou, seu esposo é surfista. Assim, essa história de que polos opostos se atraem, isso é a maior balela. Eu acho que quanto mais coisa parecida, mais afinidade, melhor. Mas assim, você não concorda que a gente tem que respeitar a privacidade? Esse negócio de tal, uma coisa também que eu fico doente é quando eu vejo Instagram, que é do casal. Gente, a pessoa não tem privacidade nem para ter um Instagram. A gente tem que ter a liberdade. A gente tem esse negócio de vai ser só uma pessoa. A gente tem que ter também, né, nossa liberdade, nossa vida privada, né, ter nossa autonomia, até para ter um mistério, né? Isso. E esse Um Só Carne da Bíblia, eu acho que não fala disso. Porque, tipo, cada um vai ter os seus sonhos, os seus projetos pessoais também. Acho que o papel do outro é apoiar, né? Apoiar nesse sonho. E vai ter os projetos do casal também, né? Tem um projeto, tem uma viagem, tem algo que eles sonham juntar, a gente quer construir uma casa juntos, né? e tal. É um programa de família, é uma viagem a dois, nem que seja passar um final de semana. Tem gente que depois que o filho nasceu, nunca desgrudou desse filho. Nunca mais. E essa história de filho na cama dos pais, né, que hoje tem essa história de cama compartilhada. Na psiquiatria, isso é totalmente condenado. Porque, assim, veja, a criança, você está colocando a criança um vínculo e acaba assim, muitas vezes quando a mãe não trabalha, ela coloca uma expectativa tão grande naquele filho. Hoje eu vejo, assim, muitos adultos que vão ser inseguros, essa superproteção, né? Que e aí você acaba interferindo, muitas vezes não deixa aquela criança. Tem um ditado muito certo que é a mãe, eu não me lembro exatamente como fala, mas diz isso assim, que a melhor mãe é aquela que com o tempo ela se torna dispensável, porque a gente cria filho para o mundo, eles têm que voar, nós estamos aqui como Porto Seguro, né? E o casal, e diz, não, mas a gente tem outros lugares para transar da casa. E a intimidade, o dormir de conchinha, né? O aquela coisa de repente, né? Você tá sempre com a criança no meio. E a criação hoje tem sido muito voltada somente para a escola, né? É como se a família delegasse tudo para a escola, mas não é só a questão de aprender o que os livros dizem, né? Mas o mais importante, aquele ser, quem é, de quem ele é, de qual o propósito dele aqui, né? Algo que vai muito além de somente ali a matemática, o português, é claro que tudo isso é importante, que vai ser importante para a vida dele, para a profissão que ele vai escolher e tudo. Mas eu costumo dizer, a gente não é o que a gente faz, né? Você é psiquiatra, é sexóloga, mas você é muito mais, você faz essas coisas, mas no dia que você deixar, no dia que você se aposentar, acabou-se a doutora Isabela, né? A gente tem dificuldade de saber quem a gente é. E quando a gente pergunta quem é você, André, a tendência é essa, a gente diz o nome e a profissão. Mas a gente é muito mais, as pessoas não sabem nem do que gostam. A gente tem que saber identificar o que faz a gente feliz, né? E outras acham que é o que tem, né? É o que tem e outras é o que faz. E a gente não é o que tem ou o que faz, a gente é a essência da gente, né? Então, é importante que os pais, assim, criem, eduquem os filhos para eles saberem quem são aqui, né? E o que estão fazendo, qual o papel, de repente, deles, o que eles gostariam, os que eles têm sonhos, planos, projetos, né, na vida deles. Enfim, a gente até já fugiu um pouco aqui, mas assim, realmente a gente precisa educar os filhos. Mas não é uma fuga isso, não, né? Andréa. Veja, eu também falo nessa questão muito, porque a sociedade coloca muito, principalmente para a mulher, como se para ela ser feliz, ela tivesse a obrigação de ter um parceiro, né? A gente vê isso. Com 40 anos, também. Você vê um homem solteiro, você no máximo diz, esse homem deve ter problema, às vezes dizem que é gay, né? Mas assim, uma mulher solteira é uma cobrança tão grande. O primeiro sentimento que vem, sinceramente, eu sou honesta, não tenho vergonha de dizer, é pena. Você fica com pena. Como é que você tem pena de uma pessoa porque a pessoa não casou, minha gente? Porque a sociedade coloca como a obrigação, e o que a gente tem que ensinar aos nossos filhos, às nossas filhas, principalmente, que eu bato sempre nas minhas, é que a gente é completo, a gente tem que ser feliz com a gente mesmo, saber o que gosta, né? Ter prazer nas pequenas coisas. Por isso que eu estava falando daquela necessidade de diminuir
essa recompensa fácil de dopamina, para a gente ter prazer, contato com a natureza, se divertir com amigas. Isso a mulher casada também precisa. Tem diferença daquela roda de amigas, só mulher, que a gente fala de besteira, que a gente ri. Isso é uma terapia sem ser terapia, mas a gente tem que tirar esse foco, porque é o que eu digo, quem casava também para todo sempre, amém, era minha avó. Hoje a gente tem a liberdade, é o que eu digo. Lógico que eu sou a favor de salvar o casamento, a família, se o casal realmente quer ficar junto, eu ajudo e a gente consegue, mas assim, se você está num relacionamento, que você é traída, que você vive humilhada, com a baixa autoestima, não se sente bem, vive com aquela angústia, por que você vai permanecer? Vai permanecer com medo de ficar sozinha, com medo da solidão. E quantas sofrem abuso, muito, né? E também essa questão, né? É muito bonito quando eu falo de energia masculina e feminina, muitos coaches, esse pessoal da internet prega que o homem é o provedor único, que a mulher não precisa trabalhar. Sim, e se ela quiser sair do relacionamento, ela vai ficar como? Né? Acaba ficando, tanta gente fica presa no relacionamento por dependência financeira também, né? E a questão também da vida profissional ser um sonho também, ser algo a se conquistar, uma realização, né? E você se torna uma pessoa interessante, né? E convive com outras pessoas, e cresce, aprende. Eu já tive um casal também que eu fiz terapia e a gente tinha muita dificuldade, porque eles moravam só os dois, acordavam, treinavam juntos, trabalhavam juntos, não faziam nada sem ser junto. Eu digo, vocês precisam se desgrudar, porque assim, é aquele negócio, você tá ali o tempo todo, sem nenhuma novidade, sem nenhum papo. Conversavam de quê? Só trabalho, não fazia nada. E eu fui dizendo, vocês, lógico que em relação ao trabalho não tem o que fazer, mas que vocês precisam ter outras amizades, né? Sair com amigos, sair com amiga. Isso é saudável, gente, para você conversar. Novidade no casamento também é importante no sexo, né? Com certeza, de repente sair você da rotina, só transa, né? No mesmo lugar, que era ali, naquela cama, do mesmo jeito, na mesma posição. E se acostuma com aquilo ali, já a camisolinha ali, a camisa da propaganda lá, né? Principalmente o homem, né? A mulher veste lingerie, tudo, e o homem vem com aquelas cuecas horrorosas, horrível, samba canção, né? E muitas vezes não cuida da questão até da higiene mesmo. A questão de higiene também é uma queixa muito frequente, minha gente. Né? Muita gente tem muita dificuldade de fazer sexo oral, mas muitas vezes está relacionada a essa questão de higiene, de vulvovaginite. Homem também tem cândida, às vezes também tem fungo na virilha e tem mau cheiro, né? E tem que ter uma higiene, né? E eu acho que a mulher é muito chegada essa coisa do cheiro, né? Então, quando isso é importante, deve ser para o homem, mas claro, ao também, mesmo tempo, né, a gente cresce, né? Quantas vezes você escutou que a vagina tinha cheiro de bacalhau, né? Isso assim, muitas mulheres não se sentem à vontade, porque acham que é fedorento, que o homem... E o homem vai gostar do cheiro de uma vagina saudável, né? Isso é o instinto, a gente também tem o feromônio, né? Mas é muito relacionado também a tabu, travas, essas crenças, né? Muitas mulheres não conseguem nem sequer mudar a posição sexual. Está até também relacionado à baixa autoestima, esse negócio de padrão de beleza, de você não se sentir à vontade, porque às vezes fica em determinadas posições, onde os seios ficam caídos. Isso querer o escuro, né? O escuro para não mostrar. Muitos casais casados há muito tempo, eu pego, só conseguem fazer sexo no escuro, porque não se sente bem com a sua autoimagem, né? Tem muita relação, né, com sua autoestima, sua autoaceitação, aceitar a sua imagem. E a dificuldade, eu acho que a mulher tem, porque assim, a vida toda a gente não podia falar sobre isso, né? E a dificuldade que a gente tem de dizer, olha, eu gosto aqui, faz assim, eu gosto desse jeito, e mostrar como gosta, né? Como é que o cara vai adivinhar? Mas eu digo, tem 3 pilares para o orgasmo feminino. O primeiro é o autoconhecimento, o segundo é a força do assoalho pélvico, né? A necessidade do pompoarismo, do contrai e solta. E o terceiro é o diálogo com o parceiro. Veja, as mulheres são diferentes, a gente tem diversas terminações nervosas. O clitóris, diziam que tinham 8 terminações. Um estudo recente passou a 10, porque antes era só estigmatismo, agora eles contaram a fibra. E
Fora isso, na pelve feminina, contando tudo, tem cerca de 20 mil terminações nervosas. E trabalho científico mostra que o orgasmo, como eu disse, que é uma sensação orgástica, cada mulher tem uma área diferente, né? E na mesma mulher muda a intensidade do orgasmo, né? A gente, dependendo do estímulo, que a gente tem orgasmo mais intenso, menos intenso, assim. E cada mulher associa isso a um jeito, porque o nosso corpo é condicionado. Se você sempre se masturbou daquele jeito, você acaba se condicionando a ter prazer daquele jeito. E ele vai adivinhar. E também tem uma coisa, né? Tem períodos que a gente passa que dentro daquele período, por exemplo, as mamas dói, tá perto de menstruar, não sei o quê. Tem muito a ver o ciclo menstrual com a libido feminina, até isso. Pronto, aí o cara às vezes fica confuso se a gente não explicar, né? Até isso, vai o casal lá, que pega na mama, tem horas que é gostoso, tem horas que dói, acho que ele fica até e aí, velho? Eu tava brincando ontem com uma amiga dizendo, na verdade, o homem é um só, e a mulher, nós somos 4 mulheres em uma só, que é dependendo do ciclo hormonal, né? Da menstruação. Porque assim, a mulher, na primeira fase do ciclo menstrual, que começa na menstruação até a ovulação, ela tem um aumento do estrógeno, ela tem mais facilidade de se excitar, aumenta a libido, mais fácil de chegar ao orgasmo. Na ovulação é o pico do estrógeno, né? Que até existe o feromônio mesmo, você se sente mais bonita, você até é mais paquerada, tá mais sedutiva. E quando chega a segunda fase do ciclo menstrual, onde o organismo está se preparando para menstruar, que não houve a fecundação, você tem um aumento da progesterona. E aí a gente tem uma baixa da libido, vai precisar de mais estímulo, né? Vai demorar mais a atingir o orgasmo. Não é que a pessoa não vai ter, né? Aí vai melhorando quando está perto de menstruar de novo, mas até isso altera, né? Altera, imagina a cabeça dele. Então, se você não fala, né? Como é que fica? O diálogo é a base de tudo, né? E eu trabalho isso para os casais começarem a abordar sobre sexualidade, porque não se fala. Outra coisa também interessante, eu acho assim, a mulher demora muito, até as pessoas trazem essa analogia, né? O fogão a lenha. O micro-ondas e o forno a lenha, né? Demora a aquecer, a esquentar, né? Mas depois que o fogo pega, aí para apagar, também demora. Mas é isso mesmo. Já né? O homem é muito rápido. De resposta sexual é isso, né? Como eu estava dizendo. O homem, ele tem um pico, rapidamente ele se excita, aí depois, primeiro é o desejo, que é o tesão, que eu estava explicando, depois vem a fase de excitação, onde o homem muito mais rápido, porque ele precisa de menos mais sangue. Sim. O ápice, né, que é o prazer, o orgasmo é o ápice, e depois vem a resolução. Até nisso, quando faz sexo à noite, em geral, quem dorme primeiro é o homem. Aí muitas mulheres dizem, não, virou pro lado, isso é fisiológico, porque é a mulher. Da mesma forma que ela demora a se excitar, ela demora a chegar no estado de normal, natural, ela demora a sair da excitação. E o homem não. Ele excita muito rápido e ele cai feito uma gangorra não, uma montanha-russa. Muito apaga, rápido muito rápido. E também ele ali gozou, né, resolveu ali, e as mulheres tem muitas que tem gozam muitas vezes, né? O que acontece é porque o homem, ele ejacula simultâneo, porque a ejaculação é uma coisa, o orgasmo é outra, mas no homem isso acontece praticamente simultaneamente. Dizem que os orientais com a massagem tântrica, essa terapia tântrica, eles conseguem controlar o assoalho pélvico de forma que tem um orgasmo seco. Mas isso é uma das controvérsias da sexualidade, porque muitos urologistas dizem que isso não é possível, aí fica, porque tem coisa, como é uma ciência nova, ainda tem coisa que não tem uma verdade absoluta, mas em geral o que cansa o homem, que ele realmente relaxa, é a ejaculação, que a ejaculação é a ejeção do líquido, né? Que ocorre simultâneo. E tem então o exercício para o homem também. O pompoarismo tem para a mulher e tem para o homem também. É importante para o homem também. Quando tem ejaculação precoce, eu ensino uma série de exercícios, e impotência também, porque ele precisa ter o controle da musculatura, porque a gente tem a vasodilatação, que chega o sangue, mas ele precisa da musculatura para que esse sangue não saia novamente. Sim. E também para ele conhecer o controle do ponto de não retorno, porque a ejaculação ela tem 2 fases. Uma fase onde o líquido ainda está passando pelos músculos que você consegue segurar, e quando passa desse ponto de não retorno, ele não consegue mais. Então, ele tem que aprender a conhecer o músculo. Ele aprende a segurar mais tempo, mais. Né?
Entendi. E existe também alguns produtos para isso? Eu sei que já Existe desde camisinha com lidocaína, né, com um sensibilizante, porque o anestésico tira um pouco a sensibilidade, né? Existem algumas coisas, mas assim, o mais importante, e medicação, porque muitas vezes vai para o urologista, ele passa só o quê? Um antidepressivo ou um ansiolítico, porque muitos têm efeito colateral de aumentar o tempo ejaculatório. Só que aí você fica dependente do remédio. E a gente faz realmente, muitas vezes eu associo o remédio no início e a gente vai trabalhando a musculatura para você realmente tratar e não só mascarar com a medicação. E esses produtos são mais paliativos, né? Mas existe sim. E a medicação antidepressiva, eu vi uma vez alguém falando que estava sem libido, um homem procurou esse psiquiatra, né? Porque estava com depressão, mas com o efeito colateral da medicação, ele ficou sem libido. É um grande desafio para a gente que faz psiquiatria tratar a depressão sem baixar a libido, mas existe uma medicação que é bupropiona que a gente tem na manga para equilibrar o efeito. Existe também uma droga nova que é o Brintelix, só que ela custa em torno de R$700 por mês, não é todo mundo, que ela não interfere tanto na libido, mas é uma questão. Para a mulher mas também existe também questões orgânicas, como eu sou médica, eu tenho essa vantagem de poder investigar, porque assim, a deficiência de vitamina B12 deixa você muito apático, pode dar também, depressão, libido, a vitamina D também pode interferir, pode ser também anemia, e pode ser depressão. Depressão você não tem vontade de nada, também não tem vontade de atividade sexual. A questão mais da emoção mesmo. Da emoção. A depressão, porque tem a depressão também da falta de algumas substâncias no corpo, né? Mais do corpo mesmo, e tem essa também da alma, né? Reativa, né? Alguma coisa que aconteceu, algum momento que está passando ali, difícil, né? Então, tem várias questões que eu comecei a falar de filho, mas tem outras questões, né? Luto, quando você está estudando para um mestrado, para um doutorado, né? Você está muito quando focado. Você está numa reforma de casa, tem tanta fase que o casal vai passar realmente por uma dificuldade. A mulher na menopausa, ou pré-menopausa, climatério, né? Como também tem a interferência também, né, hormonal. Mas assim, sabia que muitos trabalhos mostram que a parte hormonal representa só 10% da libido, que é tudo aqui, ó, na cabeça. Mas o que acontece? Quando a mulher entra no climatério e na menopausa com atividade sexual frequente, geralmente ela tem menos queixas. Mas o grande problema é quando ela passa muito tempo sem atividade sexual. Porque a falta do estrógeno faz com que haja atrofia da mucosa vaginal e diminuição da lubrificação. Mas hoje a gente tem alguns laser que pode tratar isso. É um problema também mulheres que têm câncer e fazem radioterapia, viu? Agora, recentemente, a Mari, que é a esposa do Estênio Garcia, que foi a maior polêmica, que ela deu um Vale Night para ele comemorar os 92 anos com a garota de programa, mas ela ficou tão triste que eles acabaram desistindo, né? É uma coisa assim que eu estava começando a comentar, é porque o sexo aqui é muito preso a pênis e vagina, mas existem outras formas de você dar prazer ao parceiro ou à parceira, né, sem ser com a penetração. Sim. Os casais perdem muito quando deixa de usar os outros sentidos, né? A massagem tântrica, ela usa isso, muito o olhar aumenta tanto a intimidade do casal, o olhar, o olfato. Essa massagem trabalha isso, a massagem tântrica. Massagem tântrica, na verdade, ela trabalha todo o corpo, principalmente a pele, que é o maior órgão, e tem várias terminações que você pode ter prazer. O cangotinho ali. O Oriente, ele usa assim, a penetração como o boom do prazer, o ponto êxtase, mas você aprende a ter várias sensações. E é uma das coisas que eu falo para os casais, como apimentar o sexo que está desgastado, desconectado. Sim. É você realmente começar a estimular de todo jeito, olhar, óleo, massagem, tudo, e não
ter penetração. Muita gente acha impossível, mas isso faz uma conexão muito boa. Você pode até deixar para ter a penetração só no dia seguinte, para vocês criarem intimidade. Mesmo, e você lembrar também, lembrar. Todo casal tem uma música que lembra, né? Tem alguma transa que foi mais caliente. Lembra, brinca, né? Usar a venda, tanta coisa que você pode... A criatividade. Usar a criatividade mesmo. mesmo. A venda você não está vendo ali, você realmente vai só sentir, né? Vai focar mais no tato, no sentido mesmo do corpo, do tato. Interessante. E os casais precisam muito disso, né? Voltar esse movimento aí do namoro mesmo, né? De não ter ali ainda a penetração. Pois é, há essa premissa aí que o sexo diminui com o tempo, mas se você não olhar para ele, deixar no piloto automático, isso vai acontecer. Como qualquer coisa na vida, né? Se a gente não cuida do corpo, né? É natural que a gente envelhece ou morre, né? O corpo vai caindo tudo ali mas você pode fazer com que ele para melhorar bem, né? A atividade sexual é imprescindível também, qualidade de vida, atividade física, né? Também prevenção de doenças, porque existe também a diabetes e hipertensão como grande causa de impotência, porque para atividade sexual realmente boa você tem que ter disposição, né? Tem que ter uma certa flexibilidade para mudar de energia. Ui, né? Aí é uma comédia, né? Não vai ter sexo ali, vai ter... E a alimentação, que nós somos o que comemos, né? Porque tem muitos alimentos ruins que vão entupir aí nossos vasos. Uma coisa curiosa que eu lembrei, sabia que tem muito alimento que muda o sabor do sêmen e da secreção vaginal? Tem um segredo, comer abacaxi 24 horas antes, deixa a secreção mais doce. Olha aí, mulheres, abacaxi. E homens também, né? Para homens Com também, certeza. Homens e mulheres. Olha só, abacaxi, não pode faltar aí na dieta, não. Abacaxi. Doutora Isabela, deixa eu te perguntar uma coisa. Você recebe muitos casos lá, não sei se você trabalha só um individual ou trabalha casal também? Trabalha casal também. Por exemplo, a traição, né? É muito dolorosa a traição, né? Como esse casal, às vezes acontece a traição, mas o casal quer continuar, quer tentar, mas tem a dor, tem na hora vem a cabeça, principalmente a mulher, né, que a gente diz que tem lá muitas caixinhas, como você falou, e na hora pensa em muitas coisas, e tá ali naquele momento e de repente começa a pensar se com ela foi assim, como é que foi com ela, às vezes até nem fala, mas tá ali pensando, né? Como trabalhar isso, como reconstruir, como ela conseguir resolver essa questão de fato, né? Porque às vezes a pessoa diz, eu perdoei, mas sempre que possível ela traz a memória. Ela pode até não falar, mas ela traz a memória de novo aquilo, aquela mágoa, aquela dor, né? Mexe com a autoestima também, tudo, né? E fica pensando, será que ela é mais bonita que eu? Será que é melhor? Será que não é? Será que na cama foi melhor? Enfim, como a gente consegue trabalhar isso, restaurar esse casamento quando os dois realmente querem, né? Eu sei que, primeiro de tudo, tem que os dois quererem, de fato, né? Pois é. Isso aí é muito individual, né? Mas assim, perdoar é diferente de esquecer e é diferente também de permanecer. Perdoar é quando você tira realmente aquele rancor, você perdoou, mas aí é uma decisão sua, se você vai permanecer ou não. Tem muito essa questão mesmo de baixa autoestima. Muitas vezes a gente acha que tudo relacionado a seu parceiro é referente a você, então você traz para você. Acha que é você que não é mais gostosa, é você que não está bonita, é você. Aí isso baixa a autoestima e tem essa questão de lembrança. Eu tive uma paciente que ela teve uma traição e ela pegou uma mensagem falando sobre o sexo oral, que o marido tinha gozado na boca dela. Ela disse, pronto, que não conseguia mais fazer sexo oral. Toda vez que começava, lembrava. Vê que sofrimento, né? Meu Deus. Aí realmente você tem que conseguir sair desse bloqueio, porque permanecer nesse lugar de dor também não é possível. A pessoa tem que conseguir ressignificar. E assim, a quebra de confiança é uma coisa bem difícil, viu? Pra restaurar. Mas é uma coisa individual. Conheço casais que passaram por isso e estão bem. Mas o problema também é que muitas vezes a pessoa tem a necessidade de triangular. Isso tem a ver muito com a história lá na infância do complexo de Édipo. E o que acontece? Isso volta a se repetir. E essa questão também, assim, da pornografia, por exemplo,
pode também atrapalhar, né? Pronto, eu estava no salão a semana passada fazendo unha, aí como eu sou sexóloga, aí chega, fica aquela brincadeira, né, no salão. Aí tinha uma senhora do meu lado, ela até era pastora, aí ela perguntou para mim, doutora, eu posso te fazer uma pergunta? Eu disse, pode. Eu tenho um bloqueio muito grande, porque eu já peguei várias vezes meu esposo com pornografia. Pornografia é traição? Aí eu digo, a pornografia não é traição, mas é uma coisa que a gente está habituado, como eu falei, tudo em relação ao outro acha que você não é merecedora, que você... Agora, que é uma coisa desagradável, ninguém gosta, né? Com certeza. Eu não considero pornografia, mas é uma coisa, se for uma coisa eventual, o vídeo brincando, às vezes até em grupo de mulher rola, mas assim, uma coisa, você tá sempre, né, vendo pornografia, uma coisa explícita, e outra coisa que é isso, que a pornografia vai prejudicar aquela vida do casal, como a gente disse, é muito estímulo. É muito estímulo e você vai estar querendo mais. Uma das coisas que eu faço no trabalho com meus pacientes homens que estão com dificuldade de ereção, de ejaculação precoce, é aprender a se estimular com a autoimagem, com a própria sensação do corpo, tirar esse negócio de estar se estimulando com pornografia, porque isso faz. Muitos casais transam, chegam ao orgasmo, mas totalmente desconectados. Primeiro, porque entram no sexo só para ter o orgasmo. Isso já perde várias sensações e conexões. E outra coisa, não tem muitas vezes libido naquela pessoa, tá transando ali pensando em outra, pensando no filme pornô, pensando em outra coisa. Aí tem homens também que têm ejaculação precoce, aí pra sair, não ejacular, aí pensa numa mulher feia, pensa numa véia, pensa não sei em quê, pensa em conta, em boleto, totalmente desconectado, né? Então você tem que trabalhar essa sensação tática, essa coisa de estimular todo o corpo, todos os sentidos, investir, compra um incenso, uma vela, né? Um defumador com aroma, bota uma luz de vela, muda o ambiente, vai para um motel, faz uma viagem, muda a posição. Se tem com quem ficar os filhos, vai transar em um lugar diferente da sala, investe muda, né? nisso, né? Eu vi alguém falando que, assim, como tem os boletos, a gente tem boleto para tudo, criar aí o boleto do sexo. Que aí esse boleto seria você ter aquela data, tipo, a data do casamento. E aí, todo mês, naquela data, você tem uma noite especial. Claro que a gente não consegue todas as vezes que vai transar, ter uma noite especial pro nosso dia a dia mesmo, a correria e tudo mais. Mas uma vez no mês, você deixar uma noite especial, não quer dizer que vai transar uma vez no mês, não, só, viu, minha gente? Pelo amor de Deus, tô falando aqui. Tem muitos casais que têm uma frequência menor do que uma vez no mês. Uma vez no mês. E eu fico pensando, os homens, eles não têm uma produção de espermatozoides e tudo, e como eles conseguem? Eles conseguem ficar assim um mês só guardando ali o que produz? Consegue, não causa dor? A produção também, se você tem a excreção, você vai ter mais produção. Então, mas tem até a brincadeira, né, que você, pela quantidade de esperma, você sabe se o homem traiu ou não, né, não brincam com isso, porque realmente, se você passar muito tempo sem transar, vai sair uma quantidade maior, mas o homem consegue sim. Tem essa abstinência, tem até uma campanha que é Setembro Sem Sexo, Sem Masturbação, que é uma que é bem antiga, que é justamente para melhorar essa performance, essa concentração. Ele consegue sim. Mas existe assim algum trabalho, alguma coisa que diga há quanto tempo ele consegue ficar, por exemplo? Ou ele vai ter poluição noturna, por exemplo? Tem homens que têm grande quantidade de esperma que tem poluição noturna, realmente. Com frequência, mesmo tendo atividade sexual. Eu tenho um paciente assim. É uma coisa difícil. Nossa, então é porque ele produz muito. Aí ele libera. Eu realmente não sei dizer assim o tempo, não. Porque eu acho que também isso é muito individual. Sim, entendi. Poxa vida, mas aí então quer dizer que não tem, se ele passar muito tempo também não vai ter consequência de dor. Em relação à masturbação do parceiro, tem gente que acha que o outro se masturbar é traição. Sim, e na hora do sexo também tem pessoas, tem muita religiosidade que acha que você fazer o sexo oral no outro, você masturbar o outro é
complicado, é muita coisa muito ruim. Eu pego muito assim, eu tenho pacientes evangélicas que não chegam, mas a ela não aceita se autoconhecer, se masturbar. Aí eu ensino ela a se masturbar com o parceiro, aí ela aceita. Só pode ter o sexo com ele. Mas masturbação, gente, é uma coisa saudável, até porque impulso sexual é uma coisa muito individual. Essa pergunta, qual é a frequência correta que um casal transa por mês? Não existe. Segundo uma pesquisa, o brasileiro transa, que eu acho muito alta, 3,5 vezes por semana. Eu acho altíssima. Isso eu acho que não é muito real. Pode ser no início do relacionamento, né? Depende, 3 vezes. Agora, no meu casamento, o sexo era muito ativo, muito presente. Foi uma coisa que ainda segurou muito tempo. Mas é uma coisa assim, não tem. Se os dois transam de 15 dias, mas tá bom, os dois estão satisfeitos, tá tudo ok, não tem problema. Mas muitas vezes um quer transar todo dia e o outro quer uma vez por semana, você pode se masturbar. Acho que você também não tem que ficar na obrigação de toda vez que quer transar depender. Nós somos seres individuais, a gente tá para compartilhar como é bom para as duas, porque existe ainda essa questão, muitas mulheres acham que tem a obrigação de transar, né, mesmo sem vontade. Ou então assim, essa questão assim, ai, meu marido vai viajar, eu tenho que transar para ele não me trair. Tu acha que traição tem a ver com transar ou não transar? Vezes que você transa, não tem, gente. É porque aí o sexo é só uma parte de algo muito maior, né? De algo muito maior, dessa interação, dessa conexão, desse algo maior. Agora que o casal tá ali, vão passando os anos, os filhos vão crescendo e tudo mais, e você relaxa como relaxa em muitas outras coisas na vida, né? Às vezes também a pessoa relaxa, não pratica uma atividade, não cuida da alimentação, e aí vem diabetes, vem hipertensão, vem tudo como resultado mesmo desse estilo de vida de quem não se cuida de fato, e acaba vindo uma relação sexual também muito descuidada, e vai esfriando mesmo, né? Pois é. Então, se você cuida de tudo, e se você cuida da sua atividade física, você tem disposição, e você não vai ter o risco de na hora estar ali cheio de dor e de cãibra e tal, e, né, vai conseguir fazer aí algumas posições diferentes, e se você cuida da higiene, se você cuida da sua alimentação e cuida um do outro e tem um cuidado um com o outro, né? Eu já estou aqui caminhando para o final, né? Trazendo para a gente tentar fechar aqui, contribuindo de fato com esses casais que querem, que estão trazendo a consciência de que precisa, né, melhorar nessa área. Ou até que achava que estava tudo muito bom, mas às vezes até porque não conversam, não falam, né, não dizem. Tem gente que vive no piloto automático, nem paga para perceber que tá ruim. E também é o que eu estava falando no começo, é aquele negócio, será que você não se engana, arruma desculpa, né? É falta de tempo, é falta de dinheiro, é falta de diálogo e não toma uma iniciativa, né? Então, aí como tudo na vida, a gente precisa tomar para si de novo o governo da vida, né? O cuidado com a gente mesmo, porque quando a gente cuida do sexo no nosso casamento, a gente também está cuidando da gente, porque o sexo faz parte da gente também, né? E a gente também tem esse direito, seja homem, seja mulher, de ser feliz nessa área, de ter prazer, de gozar, né? E o casal precisa disso, né? Para estar bem em tudo, para ter essa vida plena que a gente está querendo trazer, que é essa proposta de trazer aqui. Então, o convite que a gente faz para você hoje, homem, mulher, marido, esposa, né? Que busque aprender, que busque conhecer. Doutora Isabela vai estar aqui falando os contatos dela, vai estar falando como você pode acessá-la nas redes sociais, ou seja, no presencial, ela vai estar aqui colocando. E eu queria estar passando para ela a palavra, para isso, para ela dar as considerações finais, né? Também trazendo uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, mas que nessa coisa da traição, eu vejo também muitas vezes que a pessoa vai ficando ali como vítima, muitas vezes, e aí ela, às vezes é a vítima da história, mas que ela fica nesse lugar e ela deixa de crescer também, né? De aprender, de ver qual a minha responsabilidade nisso, porque às vezes o outro
foi quem traiu, mas muitas vezes tem uma responsabilidade do outro também, né? Do que não foi traído, do que foi traído, mas que tem uma contribuição para que o outro traia isso. Eu sei que não justifica, mas você também acha que é importante, né? Buscar qual o meu papel, qual foi a minha responsabilidade nisso. E sair da posição de vítima, eu acho que é bem importante, né? Para conseguir superar e fazer esse casamento voltar a dar certo. Cuidar de si, né? Um pouco. Peraí, deixa eu ver onde eu tô aqui na relação, o que foi que eu fiz aqui, que levou e que conduziu a isso, e onde eu posso melhorar nisso, né? E aí eu acho que isso é bem importante, né? Para voltar esse casamento a dar certo. Eu vou concluir aqui passando a palavra para a doutora Isabela e já agradecendo. Eu achei que o papo foi muito legal, foi muito bom. Eu espero que vocês possam fazer também perguntas, né, depois. Ela vai dizer as redes sociais dela também. Eu sei que ela vai ter um prazer de estar podendo de responder o que ela puder, né, dentro do que é possível, porque eu sei que a vida dela deve ser bem corrida. Mas eu queria já agradecer, doutora Isabela, sua presença conosco. Foi um prazer recebê-la aqui. E foi uma alegria, né? Começar já com esse tema, que é um tema que muita gente tem medo de falar, tem vergonha, tem os tabus, né? Mas que a gente precisa estar falando sobre isso, para a gente até ter essa vida plena, essa vida abundante que eu acho que Papai do Céu deixou para nós, porque Jesus disse assim: o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida plena. E por isso que criou a gente teve essa ideia desse podcast. Essa vida plena, por que a gente não tem ainda? Por que a gente não acessou ainda? Porque está disponível para nós. Mas aí tem a parte que cabe a cada um de nós buscar, né? Praticar e fazer. Hoje vocês aprenderam aqui muitas coisas com a doutora Isabela. E o que a gente vai colocar em prática disso, né? Porque aí só conhecer e não colocar em prática não vai adiantar muita coisa, né? Tem gente que está obeso de informações, mas não prospera, não cresce, né? Porque não põe em prática. Então fica também a nossa responsabilidade em tudo isso. E eu passo a minha palavra para a doutora Isabela, para ela dar as considerações finais dela. Antes de tudo, eu tenho um prazer em servir, ajudar. Agradeço mais uma vez o convite, que bom que gostou. E é o que eu digo, na vida a gente recebe o chamado. Eu sou a mentora, estou aqui lhe chamando para olhar para a sua vida sexual, para a sua relação, para melhorar a relação como um todo. Mas cabe a você. Se você não muda, nada muda. Se a gente continua sempre fazendo a mesma coisa, o resultado vai ser o mesmo. Depende de você. Tudo começa com olhar para você, com melhorar sua autoestima, seu amor próprio, porque a sua disciplina tem tudo a ver com o seu amor próprio. Não bora procrastinar, deixar para depois. Se precisar de ajuda, eu estou à disposição, né, para vocês não terem que passar por um divórcio como eu passei, né. Meu Instagram é @doutora_dra.Isabela Torres. É Isabela com S e 2 L's. Pode entrar em contato também direto comigo no meu WhatsApp, 81992820472. Será um prazer, pode falar comigo no direct do Instagram. Várias vezes também eu estou abrindo caixinha de pergunta, eu respondo quase todas. Às vezes realmente não dá para a gente responder todas, mas eu tento dar atenção a todos. Será um prazer ajudá-los. Posso encontrar vocês do outro lado, né? Olhem para vocês e vamos nos priorizar, não é verdade? Você merece sim ter muito prazer. Pois é. A gente só tem a agradecer, doutora Isabela Torres. Foi muito gostoso o nosso papo. Espero que você tenha gostado. Para mim é um prazer tão grande estar falando disso, viu? Do que você gosta, eu me sinto tão feliz em poder ajudar uma parte tão importante e poder falar com naturalidade de um tema que é um tabu tão grande, mas deveria ser encarado com mais naturalidade, não é verdade? É verdade. Então, e se assim fosse, acho que estaríamos muito mais felizes, né? Estaríamos vivendo muito mais, com mais plenitude nossos casamentos. E eu queria aqui deixar uma lembrancinha, entregar um presentinho para você. Esse aqui é um livro que eu fiz com a ajuda do meu marido também, que é Os Fundamentos de um Casamento Bem-Sucedido. Esse livro tem um pouco da minha história, né? Eu estou no meu 3º casamento, passei por uma história de abuso,
Passei abuso sexual na infância, passei por abuso emocional no meu segundo relacionamento. Então, eu conto aqui um pouco dessa história e trazendo à luz da palavra de Deus, da Bíblia, né? Eu também sou pastora, eu também sou teóloga, além de enfermeira, também trabalho com saúde. Então, a gente faz um pouco de cada coisa aí e a gente vai juntando as pecinhas de cada coisa, né? Que a gente vai aprendendo da nossa vida e do que a ciência traz, que a gente aprende nas faculdades, enfim, para realmente tentar aí ser bênção na vida das pessoas, né? Ajudar as pessoas a passar melhor por aqueles momentos, aquelas dificuldades que a gente já passou, né? Então, queria que você aceitasse esse obrigada, presente. Será um prazer. Vou ler sim. E a gente agradece, espera que a gente possa voltar outras vezes aqui. Sim, será um prazer. Falar mais sobre isso, tratar desse assunto mais vezes, para que mais pessoas sejam alcançadas, que mais pessoas possam ter aí sua vida sexual, seus casamentos renovados, transformados, apimentados e viver a plenitude disso tudo. Gente, beijo grande no coração de vocês. Foi um prazer. Que Deus abençoe e até o próximo. Não perde não, acompanha a gente lá nas redes sociais, entra lá, se inscreve, ativa o sininho e manda, faz um aviãozinho aí para muita gente, você vai estar abençoando muita gente com certeza.